Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Vocês sabiam que tem muito crente metendo o nariz onde não deve meter? Pessoas que, ao invés de estar focadas em Deus, estão focadas em outras coisas. Estão mais preocupadas com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Sabemos que estamos vivendo em um mundo que foi entregue ao maligno. Muitos não concordam com isso, mas é a pura verdade. A Bíblia é a verdade de Deus, e se nela está escrito, devemos acreditar. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo, ao nosso redor, está sob o poder e o domínio do maligno. Aqui fica claro, quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram ao diabo o que ele mais queria, o poder. A busca pelo poder desse ser é tão grande que ele achou que podia ser maior do que Deus. Então, ele enganou Adão e Eva, que através do pecado entregaram nas mãos do diabo o domínio sobre este mundo. E por isso Deus teve que enviar seu Filho amado Jesus para nos resgatar das trevas. Muitas pessoas que se tornam filhos de Deus ainda não compreenderam que não fazemos mais parte deste mundo e que tudo que agrada ao diabo, ou seja, o pecado, tudo que é pecado desagrada a Deus. O pior é que tem muito crente priorizando as coisas do mundo e dando mais atenção às coisas em que o mundo está lhe oferecendo. Querem ver um exemplo? Um exemplo básico, o celular. Ele veio para nos ajudar, deveria ser uma bênção para facilitar nossa vida. Mas muitos usam o celular de tal forma que se torna algo maligno em sua vida. Acabam até se desviando por causa de celular. A pessoa vê vídeos pornográficos, fica horas em joguinhos, fica vendo séries, fica horas em redes sociais vendo vídeos engraçados. Aí eu pergunto, onde entra Deus nessa história? Por que ela não está vendo vídeos evangélicos? Não entra. Deus tem ficado de lado por causa de um celular com muito crente. Não estou falando de pessoas do mundo, estou falando de pessoas que se converteram ao evangelho e deveriam estar buscando mais a Deus e não buscam. Prestem bastante atenção nestes versículos que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado por Deus, para nos alertar e vamos ouvir a revelação que Deus vai nos dar. Prestem bastante atenção. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos do 3 ao 5. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Paulo já começa dizendo, suporte comigo o sofrimento. Todos nós vamos passar por aflições, isso é uma coisa certa. Jesus disse isso. Querendo ou não, iremos passar por aflições. Então temos que aprender a o quê? A suportar. Porque muitos estão largando o evangelho porque não aguentam as lutas. Aí vão dizer assim, pastor, são muito pesadas. Sim, às vezes são, mas isso é para te fortalecer mais, para te fazer buscar mais, para que você não volte para o mundo. Deus não vai deixar você ser tentado por aquilo que você não possa suportar. Infelizmente, muitos não entendem assim e acham que depois que aceitaram Jesus, sua vida ficou pior. Muitos acham assim. Isso é o que o diabo quer que você acredite. Ele quer fazer da sua vida um inferno para que você ache que ficou pior quando você aceitou Jesus. Mas se você resistir e confiar em Deus, as aflições vão passar e o diabo vai fugir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos continuar vendo os versículos. Paulo disse que temos que suportar, ou seja, resistir, não esmorecer. Mas depois ele fala algo muito importante que é o tema da nossa mensagem. Ele diz, nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil. Aqui é o ponto principal, envolvimento. Em que você está se envolvendo? A pessoa, quando se envolve com as coisas do mundo, ela acaba largando as coisas de Deus. Porque o diabo, quando oferece algo, não oferece nunca o pior. Ele sempre vai oferecer algo bom para a pessoa se envolver. Por exemplo, um homem é casado com uma mulher muito bonita e que lhe agrada em muitas coisas, mas deixa a desejar em outras. Eles são da igreja, convertidos, estão sempre envolvidos com a obra de Deus. Porém, o diabo, que é sujo, sabe disso, e ele coloca uma mulher no trabalho deste homem que é mais bonita que sua esposa aos seus olhos. Por que digo aos seus olhos? Porque se você é fiel à sua esposa, somente sua esposa será a mulher mais linda do mundo para você. É isso que você tem que entender. Não existe outras mulheres. Você casou, agora você tem que permanecer com a sua esposa.
Outras mulheres não têm que ter lugar nos seus pensamentos. O diabo não é bobo. Ele não iria colocar uma mulher feia para tentar esse homem. Ele sempre vai oferecer mais. Lembram da tentação de Jesus no deserto? Lucas capítulo 4, versículos do 5 ao 7. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Aqui fica claro que o mundo foi entregue ao maligno, porque ele mesmo diz isso. Depois, ele oferece o que para Jesus? Tudo. Tudo. Não foi qualquer coisa. Ele não ofereceu somente alguma coisa. Ele disse: tudo será teu se tu me adorares. O diabo nunca vai te oferecer o pior. Sempre será algo a mais. Sabe por quê? Porque senão não seria tentação. Você não seria tentado por algo menor do que você já tem. Aquele homem casado seria tentado se fosse por uma mulher mais feia que sua esposa? Dificilmente. O diabo vai sempre colocar algo a mais. A mulher entra no trabalho, o homem inicialmente não dá atenção, mas a mulher começa a se chegar. Ele continua sem dar atenção, mas aí o diabo faz o quê? Faz o casal brigar em casa e até falar palavras ofensivas entre eles. O homem que não prestava atenção naquela mulher acaba prestando e desabafa com ela, que diz: se fosse comigo seria diferente, eu te daria amor e carinho. Olha o diabo oferecendo algo a mais. Está dando para entender que o diabo não brinca em serviço? Ele sempre vai querer tirar seu foco das coisas de Deus para te oferecer as coisas do mundo. Por isso o apóstolo Paulo disse que temos que suportar. Você tem que resistir e não se deixar levar pelas coisas do mundo. Ali ele disse: um soldado não se envolve com as coisas da vida civil, porque ele tem que se envolver com as coisas da guerra, porque ele é um soldado. E nós também temos que se envolver com as coisas de Deus, porque somos soldados de Cristo. Não temos que nos envolver com as coisas deste mundo. Temos que estar sempre envolvidos com as coisas de Deus. Para finalizar, Paulo disse que um atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Preste atenção nisso. Isso quer dizer que existem regras para você conquistar o seu maior prêmio no final da sua carreira. Sabe qual é? O seu maior prêmio é a sua salvação. E se você não estiver de acordo com as regras, você não receberá prêmio de vitória. Pelo contrário, receberá o prêmio de perdedor e passará a eternidade longe de Deus. Não se deixe envolver pelas coisas do mundo. Não se deixe enganar com as coisas que o diabo te oferece. Ele vai sempre te oferecer coisas grandes. Esteja como um bom soldado, envolvido com as coisas de Deus, suporte e resista. E você verá que as tentações irão passar. Deus está sempre ao lado daquele que se esforça para permanecer em sua presença. Seja esforçado. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra abençoada, que palavra forte. Palavra para colocarmos em nosso coração e colocarmos em prática. Sabemos que temos um inimigo sujo que veio para nos oferecer coisas maravilhosas, coisas mundanas, mas são coisas grandes. Ele nunca vai oferecer coisas pequenas. Ele sempre vai querer oferecer mais daquilo que o Senhor nos dá. Mas o Senhor sempre vai nos dar o melhor, porque o melhor vem de ti. As bênçãos do Senhor, elas enriquecem, não acrescentam dores. E o Senhor não nos cobra nada em troca. O diabo, quando dá, ele sempre vai pedir algo em troca. Então, Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor venha com teu poder e atue sobre as nossas vidas. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe nos envolver com as coisas do mundo. Se por acaso estivermos indo para esse lado, nos corrija, Senhor. Nos dê puxão de orelha. Puxa, sim, as nossas orelhas para que possamos ouvir a sua voz. Fale conosco severamente, se for até preciso, para que possamos entender que estamos nos envolvendo com as coisas do mundo e esquecendo as coisas do Senhor. Pai, nós não queremos isso. Queremos nos envolver com as coisas do Senhor, com as coisas do reino de Deus. Nos coloque, Senhor, em lugares em que possamos estar atentos à sua voz. Não queremos ouvir a voz do maligno. Pelo contrário, queremos que a voz do maligno caia por terra em nome de Jesus e que nenhuma tentação venha para o nosso lado. Sabemos que o Senhor não permite que venham tentações que não possamos suportar. Então, Senhor, nos ajude a resistir. Nós te pedimos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.